Então, muitas vezes as pessoas, nossa, minha academia está cheia, eu preciso mudar de espaço. A sua academia está cheia, ou você acha que ela está cheia, ou o horário de segunda-feira à noite está cheio, né? Então, assim, segunda e terça, das 5 às 8 da noite. Você não precisa. Até se você mandar a gente embora, a tua academia vai ficar cheia. Então, assim, não tem como ir. Agora, a tua academia está cheia quarta, quinta, sexta, sábado. Tua academia está cheia de manhã, está cheia de tarde, está cheia de noite em todos os dias. Aí está cheia. Beleza. Se ela está cheia realmente nesses horários e todos os dias, agora a gente precisa organizar, né? O que a gente precisa fazer para a gente poder começar a ver se realmente ela está sendo rentável, tá? Para ver se ela está numa linha de crescimento ou se esse movimento todo que está acontecendo não serve para nada, só para me atrapalhar e me criar uma expectativa. E digo até mais, se eu não vou acompanhar as métricas, se eu não vou buscar as informações, e eu acho que estes momentos estão fazendo com que minha academia, né, esteja cheia, eu estou cavando o buraco de forma disfarçada e daqui a pouco, quando eu for mexer, eu vou cair dentro e não vou conseguir sair mais, tá? Então, quanto mais eu empurrar com a barriga, achando alguma coisa, não tendo a certeza de nada, né, e pensando que sendo, pô, ingênuo o suficiente de achar que, pô, o movimento que está tendo ali, né, nos horários de pico, nos dias mais importantes da semana para fluxo, eles estão disfarçando algo, eu tenho que ter certeza disso. Você pode estar cheio e ainda assim estar quebrando. Você pode estar cheio e cavando o poço. Você está cavando um buraco. Daqui a pouco você vai lá, quando você vai perceber, você caiu lá no fundo do poço que você mesmo cavou. E a falsa ilusão de que estava se levando a academia para cima, não, ela estava indo para baixo. Porque quanto mais gente fazendo coisa errada, mais o buraco tu cava. Porque a despesa aumenta, na verdade. O que tinha que aumentar, né, é a receita. A receita tem que aumentar e a despesa tem que diminuir. Essa é a conta inteligente para aumentar a margem. É o faturamento ali que ele vai acabar entrando, mas se eu não tiver um controle das minhas despesas, também não adianta nada um faturamento alto com despesa alta, né? Então eu tenho ouvido muito as pessoas falarem na questão de faturamento. Faturamento é ego, faturamento é vaidade, né? Então, porque na realidade eu quero saber do lucro. Ah, a empresa fatura 300 mil por mês. Tá bom, ela fatura 300 mil. Ela tem 299 de despesa. Na realidade, o que que sobra? Então, assim, essa é a situação. Como é que eu sei disso tudo? Controlando, gestão, gestão. Trabalhando de acordo com a necessidade real. Eu tenho que ter um faturamento controlado, assim, em cima das despesas. Tá? Eu tenho que organizar a minha casa. Eu tenho que saber exatamente quantos alunos pagam, quantos alunos saem. Eu tenho que saber quanto eu tenho de despesa fixa e variável, porque muitas pessoas elas acham que abrir uma academia e trabalhar é você. Não, é o aluguel. Não, meu amigo, não é aluguel só não. Se você achar que a conta é feita em cima do aluguel, da água e da luz e do salário que você vai passar a pagar para você ou para o seu professor, cara, você está muito enganado. Porque tem um conjunto de despesas extras que vem aí no pacote. Se você não tiver o controle disso, você está vivendo num mundo de fantasia. Porque eu tenho que ter tudo bem escrito. Cara, tem que ter o aluguel, água, luz. Eu tenho que ter compra de materiais de limpeza. Eu tenho que ter compras de uniforme. Eu tenho que ter taxa da maquininha de cartão. Eu tenho que ter sistema de gestão, a mensalidade. Eu tenho que ter bebidas para ter na academia. Eu tenho que ter faxineira, talvez, que eu vá pagar a faxina. Ou se eu faço sozinho a faxina tranquilo também. Eu tenho que ter manutenção dos ventiladores. Eu tenho que ter manutenção do tatame.
Ah, eu tenho que ter manutenção da academia, ela tem que ser uma margenzinha que tem que colocar ali totalmente voltada. A gente, nas nossas academias, por exemplo, a gente paga uma pessoa para Santos e uma pessoa para São Paulo, para que essa pessoa toda semana, na de Santos, se eu não me engano, é semana e de São Paulo é quinzenal, essa pessoa vá fazer um geral em tudo que tem que ser feito. Então, assim, a gente paga uma mensalidade, se eu não me engano, de R$ 350, e essa pessoa é responsável, essa pessoa de serviços gerais, de tudo, né? Tem que instalar uma prateleira, essa pessoa instalar, tem que arrumar a bomba do vaso sanitário, essa pessoa arruma. Então, a gente já tem ali, ela vai uma vez por semana, tá? Só que se acontece alguma emergência, a gente consegue ligar também. Então, sempre tem uma pessoa assim. Então, isso é despesa, mas tem que ser controlado. Isso é parte do investimento, mas aí não deixa de ser despesa. Então, se não é colocar o kimono e vou dar aula, vou abrir minha academia, não, tem que controlar os números. Logicamente, se eu tenho um sistema, né, de gestão que a gente consiga adequar, lógico, hoje tem muitos sistemas bons aí que a gente coloca, ele nos ajuda bastante. A gente não precisa ficar pensando, a gente alimenta o sistema e depois o sistema nos apresenta todas as métricas, né, de forma automatizada. E o que que acontece? Na verdade, é que o aluno entra dinheiro, paga as contas e sobra pouco ou nada. Acontecia isso muito comigo, né? Eu era um lutador que eu tinha uma academia quando eu lutava jiu-jitsu, né? Tipo, que eu lutava assim, quando eu falo lutar, é profissionalmente, né, pessoal? Então, essa era a minha profissão, eu era um lutador e ninguém me ensinou a gerir, ninguém me ensinou a administrar, ninguém me ensinou a liderar, ninguém me ensinou o que que era nenhum prolabore, né? Então, eu fui. Eu só ia. Na minha cabeça, eu sempre tive uma quantidade razoável de alunos, entre 200 e 250 alunos, mesmo na época que assim a gente competia. E na minha cabeça, vamos lá fazer número redondo, vai, R$ 100, né? E cada um pagava R$ 100. Eu tenho 250 alunos ali, tenho R$ 25.000 ali. E aí você chega num ponto em que eu pago 5 de aluguel, eu pago tanto de água, tanto de luz, pago o professor aqui, outro ali e tal. Ah, vai sobrar 7.000. Aí na tua cabeça, na minha cabeça era assim. Só que aí eu também pegava o meu dinheiro pessoal, colocava na mesma conta. Eu pegava o meu dinheiro de seminários, eu colocava na mesma conta. E aí eu misturava tudo. Aí pagava também minhas contas de casa com a conta da academia, com a mesma conta que eu pagava as despesas da academia. E aí no final do mês, eu às vezes empatava ou dava negativo. Eu falei, como assim? Como que tá dando negativo se eu tenho 250 alunos, o aluguel é tanto, a água e a luz é tanto? Eu ainda coloquei dinheiro no meu bolso, total falta de administração. Pra vocês terem noção, quando eu ainda estava nessa época, a academia começou a ficar no vermelho, eu peguei um apartamento que eu tinha, eu vendi, eu coloquei o dinheiro do apartamento na academia, o dinheiro desapareceu, em poucos meses a academia estava negativa de novo, e eu falei, estão me roubando. Certeza que estão me roubando. Eu fui procurar quem estava me roubando. Eu falei, não, é impossível, cara, roubaram meu apartamento. E aí estavam me roubando, né? A gestão estava me roubando. A inexperiência, a imaturidade. E aí eu coloquei lá, perdi um apartamento. Na brincadeira. E é por falta de quê? De simplesmente organizar a casa. Simplesmente eu tenho que saber quantos alunos eu tenho que saber quanto de dinheiro entra, eu tenho que saber quais contas eu tenho a pagar entre despesas fixas e variáveis, e tem que ter o quanto vai sobrar. Então, assim, eu tenho que ter isso tudo controlado todas as semanas, não é todo mês, todas as semanas. Hoje, segunda-feira, 5 horas da tarde, temos reunião do financeiro, Santos e São Paulo. E mesmo assim, às vezes passa batido alguma coisa. E mesmo assim, às vezes dá BO, tá, pessoal? E mesmo assim dá BO. Só que não é aquele poço que eu cavava antigamente que eu caía dentro e não conseguia sair. Entendeu? Então o problema acontece, mas quando ele acontece e ele está com um intervalo menor de controle ali, de atenção, você consegue resolver ele com uma facilidade, ou aliás, com uma dificuldade um pouco menor. E aí isso tudo gera o quê? Desânimo. Desânimo. Desmotiva. Eu sei que eu tenho um aluno. Pô,
eu sei que eu tenho, ou aliás, eu vejo a minha academia movimentada. Eu sei que a quantidade de alunos que eu acho que eu tenho pagam as despesas que eu acho que eu tenho. E aí não pagam, e aí eu fico o quê? Eu falo, pô, tô trabalhando de bobeira, como é que pode isso? Eu começo a me frustrar, porque isso acaba realmente desanimando, faz com que a gente não consiga ter uma perspectiva de crescimento e faça com que todo aquele esforço que nós estamos tendo, tivemos nesses últimos anos, a gente pensa que foi tudo em vão. Obviamente que não é em vão, porque na dor é que a gente aprende bastante também, né? Através das cabeçadas que a gente dá, que a gente aprende bastante, mas que a gente se mexa para arrumar, né? Assim que tem que ser. É continuar cometendo esses erros iniciais, erros básicos. Porque a partir do momento que eu não tenho certeza dos meus números, pessoal, hoje eu não tenho certeza, pô, se alguém está aqui nesse ambiente e não tem certeza dos números, cara, para urgentemente e vai descobrir como é que arruma esses números. Você tem que ter a realidade da sua empresa. Você tem que ter. Porque se você chega hoje e eu pergunto para você quantos alunos ativos você tem, ativos pagantes você tem. Ah, eu acho que eu tenho 112. Não, já está errado, você não tem 112. Sabe por quê? Tu não tem 112? Porque tu já falou eu acho. Então tu já não tem 112. Eu tenho certeza absoluta que tu não tem 112. E se tu não tem 112, o que que vai adiantar eu perguntar para ti quais são as suas despesas todos os meses? Ah, você vai começar a falar, vai começar a pensar e você não vai lembrar e não vai saber o que são. Então, tá percebendo quanto um monte de achismo, não tem certeza de nada, e quando tem certeza de nada, tu não sabe nem quanto tu ganha, era para tu estar ganhando dinheiro, tendo uma vida melhor, só organizando a bagunça que você tem na academia. A bagunça que eu vivi durante anos. Mas que esta bagunça me traga alguma coisa positiva também, que é a experiência de não cometer os mesmos erros de novo. Então, que eu tenho que ir em busca, a partir do momento que eu vi os problemas que eu tenho, os erros que eu cometi, independente se foi durante um ano, se foi durante 10 anos, eu cometi, não posso cometer mais a partir do momento que eu diagnostiquei isso. Então, eu tenho que estar muito atento, muito alerta a isso.